Olá, amigos do YouTube. Assim como toda semana, nós trabalhamos um tema, uma aula, para que possamos continuar aprendendo um pouquinho mais, lentamente, mas o importante é poder assimilar, é poder aprender. Esse é o verdadeiro propósito desta aula. E hoje o assunto que nós vamos abordar é sobre o Brasil, né? A missão desse país, que foi designado pela espiritualidade maior e pelo nosso amado Mestre Jesus. Vamos ao tema para que possamos entender. Quando você vê aquele livro escrito por Francisco Cândido Xavier, psicografado, né? Brasil, pátria do mundo, coração do Evangelho. Pátria do Evangelho, coração do mundo. Celeiro do mundo. Todos esses temas abordados maravilhosamente neste livro. Quando nós falamos celeiro do mundo, pátria do Evangelho, do que nós estamos falando? Da grande missão atribuída ao nosso país, ao Brasil. Esses termos remetem diretamente à missão espiritual e moral atribuída ao Brasil, amplamente difundida na literatura espírita e na tradição cristã. Vejam vocês, pátria do Evangelho e coração do mundo, conceito tornado famoso pelo livro homônimo, ditado pelo espírito Humberto de Campos ao médium Chico Xavier. Segundo essa visão, o Brasil tem uma missão de exemplificar o amor, a fraternidade, os ensinamentos cristãos para todo o planeta. Olha a responsabilidade. Celeiro do mundo. Quando diz que o nosso país, o nosso Brasil, é o celeiro do mundo, refere-se à providência divina, onde o país serve a tantos como um celeiro de almas, um refúgio espiritual e moral para a regeneração da humanidade, quanto como um grande provedor de recursos e alimento para as nações. Terra prometida, na analogia, a promessa bíblica representada num solo de paz, esperança, renovação espiritual para o futuro do mundo. Raiz de mixigenação, a formação de povos brasileiros é vista como um projeto e não como um acaso. Vocês sabiam? As influências dos indígenas, dos colonizadores portugueses, a dor dos negros escravizados, são abordados como um processo de unificação e resgate espiritual. Então vamos começar a entender que tudo aquilo que nos leva a ter um pensamento assim de falta de humanização, houve todo um planejamento espiritual por trás de tudo. E aqui nesse país vieram espíritos que precisavam ter esse resgate espiritual, né? Esse processo, a trajetória histórica da independência, intervenções ocultas, figuras históricas cruciais como Pedro Álvares Cabral, Tiradentes, D. Pedro I, são retratados sobre a ótica mediúnica, agindo sob inspiração de mentores espirituais. Nós somos manipulados diretamente pela espiritualidade, gente, o tempo todo. E aqueles que vêm com grande missão, eles são acompanhados de perto por mentores espirituais para que a missão, ele consiga cumprir essa missão para a humanidade. A unidade pacífica. A separação de Portugal é descrita não apenas como um movimento político,
mas como um feito arquitetado pelo mundo espiritual para garantir a independência sem guerras fratricidas, como ocorreu em outros países da América. Vamos entender. Ensinamentos principais, né? Aqui no Brasil, a missão coletiva no Brasil não tem a missão de dominação econômica ou militar, mas sim a de ser o coração geográfico, o celeiro de claridades espirituais para todo o planeta. Superação de materialismo. O texto ensina que as fórmulas políticas e econômicas humanas são transitórias. A verdadeira evolução da sociedade exige vivência prática dos ensinamentos de Jesus, a vivência do Evangelho. Não adianta aprender, devorar o Evangelho e não vivenciar o Evangelho. Dever e fraternidade. O livro traz um apelo constante para que os brasileiros abandonem os vícios da revolução sangrenta e do personalismo, buscando a grandeza da pátria através do trabalho honesto, do respeito ao próximo e da união dos povos. Na visão espírita, o espírito Emmanuel, Ismael, é considerado o anjo guardião ou mentor espiritual do Brasil. Ele atua como preposto de Jesus Cristo, encarregado de conduzir a evolução histórica, moral e espiritual do país, que é chamado na doutrina do coração do mundo e pátria do Evangelho. A missão e a atuação histórica. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ditado por Humberto de Campos, relata que Ismael é um espírito de alta hierarquia, que supervisiona o destino brasileiro desde antes do descobrimento. Seu papel desdobra-se em diversas frentes. Direção de movimentos históricos. Ismael teria intuído e protegido os principais marcos da história brasileira para garantir que o país se tornasse um refúgio para a propagação da mensagem cristã. Isso inclui a chegada dos jesuítas e o trabalho de catequese, a interiorização dos bandeirantes, o processo de independência e o acolhimento da família real. Gente, tudo elaborado pela espiritualidade. Toda essa história que nós estudamos e tudo mais, tinha que ser dessa forma, tinha que acontecer. Foi programação espiritual. Sobre o comando do anjo Ismael. Recepção de espíritos missionários. O mentor organiza o fluxo reencarnatório, atraindo para o território brasileiro grandes mentes, artistas, cientistas, líderes, com o objetivo de promover a regeneração da humanidade através do amor e da fraternidade. Foram escolhidos e trazidos até a reencarnação nesse nosso país, no Brasil. Olha que interessante. Tudo aquilo que a gente estuda, né, e fala, e a gente não sabe como tudo isso aconteceu. Aqui está sendo bem esclarecido. O lema de Ismael, qual era o lema desse responsável, né? Era implantar o espiritismo. Ismael foi o responsável por semear os ideais, as ideias espíritas no Brasil, muito antes do surgimento oficial da doutrina, intuindo homeopatas e estudiosos do magnetismo que já trabalhavam sobre o lema Deus, Cristo e caridade. Esse era o lema de Ismael. A base do trabalho espiritual e moral do mentor do Brasil se apoia na tríade Cristo, Deus, Cristo e caridade. Esse lema é a bandeira sobre o qual foram fundadas diversas casas espíritas, incluindo a própria Federação Espírita Brasileira, a FEB,
que possui o grupo Ismael como um dos núcleos fundamentais de unificação e orientação. Ismael atua inspirando o progresso pacífico da nação brasileira, amparando o desenvolvimento de instituições de assistência social, incentivando a prática do evangelho no lar e organizando o acolhimento de multidões de espíritos que reencarnam no Brasil para o progresso coletivo da humanidade. Que maravilha, né? Esses detalhes nós não sabíamos que tinha um destino certo, uma responsabilidade do comando do nosso Cristo, né? Nosso Jesus, né? Que colocou o anjo Ismael à frente dessa responsabilidade. Na realidade, quem usa a expressão celeiro do mundo é o guia espiritual de Chico Xavier, o Emmanuel, que faz um prefácio da obra transmitida pelo espírito Humberto de Campos. Aliás, Ismael inicialmente apenas reproduz a expressão atribuída ao explorador Alexander von Humboldt, nem sei falar o nome no alemão, quando esse visitou a Amazônia no século XIX. Visitando o vale extenso do Amazonas, exclamou, extasiado, que ali se encontrava o celeiro do mundo. Está aqui no Brasil, a nossa Amazônia. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também facultar o mundo inteiro uma expressão consoladora de crença de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. É isso mesmo. Então, quando a gente fala que o nosso país ele tem um destino e uma responsabilidade muito grande, porque assim ele foi escolhido pela espiritualidade muito antes do descobrimento, como a gente colocou aqui, né? Com esse destino de ser a pátria do Evangelho, né? O celeiro do mundo, o coração, aquele que abriga e ampara todos os povos. Porque se a gente parar para analisar, em tempos difíceis de guerra e de dificuldade, em outros países, o quanto que esse nosso país acolheu os povos estrangeiros. Isso não acontece em todos os países. As fronteiras geralmente são fechadas e não permite, né? Então os povos que vêm em busca de melhores condições de vida para si, para sua família, fugindo de guerra, de situações de miséria, com direito também à oportunidade, né, de poderem dar aos seus condição de alimentação, de saúde, de vida, digamos assim, né? Então a gente vê que lá de trás, muito longe, toda essa programação foi planejada no plano espiritual. E esses ilustres que aqui tiveram, como a gente citou, Pedro Álvares Cabral, D. Pedro, Tiradentes e outros mais, todos vieram com essa programação e uma função de uma responsabilidade definida, que era a de conduzir o país da forma que tinha sido planejado. Então, até a questão de Portugal, da famílias, né, esses lar de lá, que eles vieram, toda essa situação foi toda programada, como eu coloquei aqui para vocês, pela espiritualidade maior. Sempre existe um comando espiritual. Quando a gente fala que a gente nunca está sozinho, de fato, isso é verdade. Nunca estamos sós. Estamos sempre sendo observados. É um barco que tem comando. Quando a gente fala que está tudo perdido, nos enganamos. No comando desse barco existe um dirigente. O nosso amado Mestre Jesus, que coloca um anjo como Ismael,
na responsabilidade de organização desses povos, na responsabilidade de tentar manter tudo aquilo que foi programado pelo plano espiritual. E quando nós falamos de situações difíceis, dos escravos, toda aquela situação que deixa a gente triste por saber o quanto sofrimento, quanta luta, aqui ele retrata. Se tratava de espíritos que precisavam reencarnar, né? Com essa expiação, digamos assim, né? Eles tinham que passar por tudo isso. Então, muda um pouco a nossa maneira de pensar, principalmente os espíritas, que a espiritualidade maior sempre comandou e esteve à frente de tudo. E a gente não pode esquecer que mesmo quando acontecem coisas ruins, elas são apregoadas a quatro ventos, né? E as pessoas falam, nossa, notícia ruim chega logo. É verdade, sabe por quê? Porque as trevas, ela faz muito barulho. E a escuridão, a luz, ao contrário da escuridão, ela não precisa de alarde, ela trabalha no silêncio. Ela não precisa fazer todo para poder chamar atenção e apavorar as pessoas, as massas, essas situações. Então, por isso que a gente fala que nessa transição planetária temos que manter o equilíbrio, manter a paz, tentarmos nos conter um pouquinho mais, porque a vibração vai ficando pesada, porque está sendo, já não é de hoje, feita essa separação que se falava do joio e do trigo, que não é um castigo nem uma punição, gente, pelo amor de Deus. Vamos entender como um filho que vai para a escola, alguém que vai estudar, e ele não consegue passar de ano, ele tem um grau de dificuldade maior, uns conseguem mais rápido, outros têm uma dificuldade maior. Aí o que acontece? Ele reprova de ano. Assim nós estamos aqui no planeta Terra, um planeta hospital, porque é trazido os espíritos doentes, e uma escola imensa de aprendizado para que a gente saia daqui melhor do que quando chegou. Então essa escola, ela nos ensina. Quando não conseguimos entender, né, nos perdemos em algum momento, é que nem um aluno que ele tem várias matérias, lá em tal matéria ele vai bem, na outra ele não consegue aprender, ele tem que refazer novamente, se dedicar, estudar um pouco mais, perder um pouco mais de tempo, vamos dizer, né, que a gente está ganhando quando se trata de conhecimento, um pouco mais, para poder conseguir pegar o fio da meada para poder continuar. Porque senão, quando chegar lá para frente, mais para frente, ele não consegue. Então, toda pessoa que, quando estuda, que a gente costuma ouvir falar na faculdade ou na escola, né? Quem não cola, não sai da escola. Então, aquele que tem essa mentalidade e ele não busca o aprendizado, o maior prejudicado é ele mesmo, porque ele será selecionado pelo próprio mercado, quanto a profissional, nas suas condições de qualidade, porque ele não se empenhou. É mérito. Quando você tem meritocracia, você tem merecimento, você se esforçou, você vence. Então, o nosso papel aqui, de cada um de nós, é buscar a nossa melhora, fazer por merecer. E para isso, temos que aprender a lição que a escola e a oportunidade da reencarnação está nos dando, para que possamos aprender e evoluir como espíritos que somos, pois a finalidade da criação de um ser, filho de um Criador, a tendência é a evolução sempre, sempre, sempre. Que essa lição fique pra gente como uma imagem assim muito bonita da responsabilidade do nosso país, porque vocês veem, as maiores tragédias nunca acontecem aqui no Brasil, a gente vê catástrofe lá fora, aqui quando acontece, a proporção é bem menor, é uma terra abençoada, onde tudo que você planta dá, onde tem muito alimento, onde aquele que trabalha, que vence, ele tem a oportunidade
Então, é um país de oportunidade, é um país acolhedor, é um povo amigo. Quando nós falamos assim, você fala assim, ah, mas tem muita pessoa. Lógico que tem. Quando a gente planta um canteiro ou um jardim, o mato, a erva daninha, nasce junto também. Mas ela não deixa de ter a sua luz. Para você ter uma ideia, o ambiente nem sempre transforma o ser. Às vezes, o ser transforma o ambiente. Quando nós estamos falando de seres que vêm com essa missão de mudar uma ideia, né? Trazer algo de novo, somar algo mais. Vocês veem que mesmo no lodo nasce a flor mais pura e mais alva, que é o lírio da paz. E ela nasce no meio do lodo. Então, o ambiente vai tirar o melhor de cada um de nós, vai nos ensinar. Esta é a verdadeira missão do espírito reencarnado aqui no Brasil ou no planeta Terra. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, fiquem todos com Deus e que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. E até a semana que vem, se assim Deus permitir.